Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Nós hoje vamos falar um pouco do poder que Jesus deu para Pedro, tá? Vocês pegam a Bíblia e vê lá em Mateus capítulo 16, versículo 18 a 20, onde Jesus fala para Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que tu ligares na terra será ligado no céu. E o que tu desligar na terra será desligado no céu. Em São Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 32, eu vou ler para vocês essa passagem. Aqui Jesus diz para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. E quando, porém, te convertertes, confirma os teus irmãos na fé. Gente, por que eu resolvi falar disso aqui? Veja bem, Jesus deixa a sua igreja na mão de um ser humano, tá? Então dá todo o poder para esse ser humano converter nós na fé, tá? Então veja só, porque os apóstolos, eles morreram, só que antes dele morrer já ficou outros confirmado na fé. E como eu disse no outro vídeo, inclusive São Lucas, São Marcos e São Paulo, eles vieram depois, tá? E assim foram convertidos também o sucessor de Pedro, o São Lino. Isso foi depois. São Matias foi depois. Então, depois dos 12 que morreram, ficaram outros sucedendo no lugar deles. Então, veja só. Raciocina comigo. Tem como nós abandonar essa palavra que Jesus, esse poder que Jesus colocou na mão de Pedro, e nós servir uma igreja criada pelo homem? Às vezes eu falo isso, eu venho debatendo em vários vídeos, não é para torrar a paciência de vocês, não. Vocês que são protestantes, eu queria que vocês lessem a Bíblia, estuda, procura ler buscando a verdade. Não vai na cabeça dos outros. Você está com a verdade na mão. Quem tiver dificuldade para ler, interpretar a Bíblia, porque tem que ter cuidado. A Bíblia não é para qualquer um, não. Não é todo mundo que dá conta de interpretar ela, não. Porque ela tem várias pegadinhas. Inclusive eu vi uma pessoa postando ontem no vídeo que não existia Santa Ceia, que Jesus não tinha autorizado Santa Ceia para ninguém. Ele foi aonde? Porque Jesus disse: essa é a última ceia que eu como convosco. Então ele esqueceu que Jesus mandou fazer isso em memória dele. Veja só. Então a pessoa por aí pega uma interpretação totalmente diferente, tá? A Bíblia também disse que nós, sem as obras, a fé é morta. Por outro lado, disse que nós somos salvos pela fé. Então veja só,
Se nós não estudar primeiro para poder interpretar o livro sagrado, nós vamos fazer tudo errado. E é por isso que tem essa divisão tão grande hoje, que já chega a mais de 40 mil. É justamente porque a pessoa que não participou de estudo nenhum, ele pega uma Bíblia dessa, quer ler e interpretar para os outros, tá? Então, como ele não tem oportunidade na igreja que ele está, ele cria uma para ele. E assim vem rendendo até hoje. Então veja só, Jesus deu poder para os apóstolos perdoar os nossos pecados. Isso está lá em João capítulo 22, né? Capítulo 20, versículo 22 a 23. Está lá em João. E Jesus ainda disse assim: aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. Aqueles que vocês perdoar serão perdoados. Olha aí. Ele coloca o homem mediador entre nós e ele. Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Mas ele coloca o homem entre nós e ele. Então aqui no Novo Testamento você não vai encontrar em lugar nenhum Jesus mandando confessar os pecados diretamente com ele. E é onde o povo faz as interpretações erradas com a Bíblia. Porque Jesus fala que só ele pode perdoar o pecado. Então veja só, não é que o ser humano vai perdoar o pecado. Naquele momento da confissão, ele vai agir como Jesus disse. Ele vai pedir Jesus para perdoar os teus pecados. Que Jesus disse em outras partes: se você acreditar naqueles que eu enviar, você está acreditando em mim. E quem acreditar em mim está acreditando em quem me enviou. Ou seja, se vem uma pessoa enviada por Deus na nossa casa e nós expulsa, nós estamos desacreditando em Jesus. Aí como eu vou saber que ele é enviado por Deus? É só você verificar de onde é que ele veio. Ele estudou na igreja? Tá? Ele passou pela mão dos apóstolos? Ele fez o estudo bíblico lá? Ele fez a crisma? Ele foi consagrado leigo, pelo menos leigo, para sair com a Bíblia te ensinando? Esses são as pegadas. Não é qualquer um que está com o livro sagrado que chega falando bonito e nós vamos pensar que ele foi enviado de Deus. Não, não. Para ser enviado de Deus precisa entrar pela porta da frente, como o próprio Jesus disse. O que é entrar pela porta da frente? É eu ir na igreja, antes de tudo, fazer os ensinamentos, cumprir os ensinamentos que a igreja ensina, tá? Cumprindo as regras que Jesus entregou na mão dos apóstolos. Aí eu estou entrando pela porta da frente. Mas se eu comprei uma Bíblia dessa, virei as costas para a igreja de Jesus, como é que eu sou enviado dele? Não. Eu estou sendo contra ele. Tá? Eu dou graças a Deus cada vez que eu lembro de eu ser católico. Dou. Agradeço muito a Deus por ele ter me acolhido com um saco de sujeira nas costas. Entendeu? Porque o primeiro encontro meu com Cristo, eu estava bêbado, sem banhar, fedido. E fui para a igreja com o coração puro e ele me ouviu. Fui tocado naquele momento por ele. E daquele dia em diante eu mudei a minha vida. Não estou dizendo que eu sou santo, sou pecador. Mas eu luto todo dia para consertar a minha vida com Deus. Fui para a igreja, fui estudar as regras que a igreja coloca. E hoje eu prego o evangelho na igreja. Tá? Então agradeço a Deus muito por isso. Por essa oportunidade que ele me deu de eu ser uma nova pessoa. E é isso aí, meus irmãos. É isso que eu quero passar para vocês. O poder da chave da igreja na mão de Pedro. E o poder da igreja. Que as portas do inferno não vai com ela, está escrito lá. Vocês podem ler o texto todo lá em São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 20, e vocês vão ver lá Jesus falando que os poderes do inferno não vai contra a igreja dele. Então é a única igreja que pode levar nós para o céu, é essa igreja de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.